Boa noite a todos. Uma vez mais, sejam bem-vindos a este evento em que celebramos os 140 anos da Borges. Temos aqui um grupo magnífico de pessoas reunido, que muito nos orgulha e com quem temos um enorme prazer em celebrar esta data de aniversário da nossa empresa. Vou fazer as apresentações da praxe. Temos aqui um fantástico grupo de clientes e amigos de norte a sul do país, dos mais diversos setores de consumo e que são os nossos representantes e embaixadores junto do consumidor final, são a nossa razão de existir em Portugal. Temos aqui alguns dos mais importantes e antigos parceiros internacionais, com quem temos relações de parceria e amizade há mais de 30 anos e que fizeram o favor de se deslocar dos seus países até à cidade do Porto para estarem hoje aqui connosco. Temos aqui a nossa querida equipa de vendas, que todos os dias representa com orgulho e dedicação incessante a Borges no território nacional e na exportação. Temos aqui o nosso staff de produção, que todos os dias trabalha para conseguir trazer para dentro das garrafas a felicidade que queremos com que todos brindem. Enologia, viticultura, qualidade, planeamento e produção e linha de fábrica, todos estes setores vitais da Borges estão hoje aqui devidamente representados. Temos aqui o nosso marketing também, que se esforça por comunicar ao mercado o nosso compromisso com a qualidade e a excelência e a quem devemos a extraordinária realização deste evento de hoje. Temos aqui membros do nosso back-office, sem os quais seria impossível chegar ao mercado a tempo e horas. Temos aqui os dois elementos-chave da nossa empresa de Espanha, a Torrelsa, dignos representantes da Borges no nosso país vizinho. Temos aqui convidados da imprensa nacional, a quem saudamos com entusiasmo e para os quais teremos sempre a porta aberta para mostrar o que fazemos, como fazemos e de que forma representamos o Portugal vitivinícola lá fora em mais de 70 mercados diferentes. Temos também hoje connosco, representados ao mais alto nível, os principais organismos que representam a nossa empresa a nível oficial e que muito nos honram com a sua presença, nomeadamente a Comissão Vitivinícola da Região do Dão, a Comissão Vitivinícola da Região dos Vinhos Verdes, a Associação de Empresas do Vinho do Porto, a Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal e a Vini Portugal. Temos aqui a nossa administração, da qual eu faço orgulhosamente parte, como membro responsável pela Borges, pelo marketing e pela direção comercial. Temos aqui connosco também alguns dos mais jovens membros da família Vieira, que serão no futuro a terceira geração familiar do nosso corpo acionista e que estarão seguramente envolvidos com paixão na história futura do nosso grupo e do nosso vinho. E temos, por fim, também presentes os nossos acionistas, segunda geração da família Vieira, sem os quais nada do que hoje somos seria possível e sem os quais seria impossível garantir-vos a todos um futuro de estabilidade, progresso, crescimento e melhoria contínua. A todos vós, o nosso muito obrigado pelo tempo que nos dedicam, pelo tempo que nos dedicarão no futuro e pela vossa presença hoje connosco. Feitas as devidas apresentações, espero não me ter esquecido de ninguém, gostaria de vos explicar um pouco o que preparamos para vós esta noite. Teremos a espaços algumas intervenções durante o nosso jantar, para em conjunto relembrarmos o que foram estes 140 anos da Borges e projetarmos em conjunto o que serão os novos 140 anos que agora se iniciam.
Em primeiro lugar, faremos uma viagem pela história destes 140 anos. A Ana Montenegro, nossa diretora de marketing, transportar-nos-á para uma viagem desde a fundação da Borges, em 1884, até finais dos anos 90. Depois, o Miguel Carvalheira, nosso diretor-geral da Borges, falar-nos-á sobre o período de 98 até à atualidade, ou seja, fará uma abordagem ao período desde a compra da Borges por José Maria Vieira até aos dias de hoje. Depois, cumprir-me-á a mim falar-vos da atualidade e dos próximos 140 anos desta empresa. Explicar-vos-ei os projetos mais importantes que temos para o futuro e transmitir-vos-ei onde queremos estar no futuro, em conjunto com todos vós. Teremos também um momento, esta noite, em que faremos uma homenagem sincera e de devido reconhecimento a uma pessoa que já não está entre nós, mas que está e tem que estar sempre no nosso pensamento como o grande criador e referência absoluta da nossa cultura organizacional. E terminaremos, como não podia deixar de ser, com a apresentação de uma novidade vínica. Nesta parte contaremos com o apoio do nosso responsável de Enologia e Viticultura, o Fábio Maravilha. Tentaremos, portanto, que seja uma noite rica de memórias, mas também de novidades. Feita esta abertura, deixo-vos para já sossegados a iniciar o jantar. Desejo-vos uma noite memorável e feliz, pois na realidade o nosso trabalho não é produzir vinho. O nosso trabalho é produzir momentos memoráveis e felizes que perduram no tempo, no nosso imaginário. Bom apetite a todos. Mais uma vez, boa noite a todos. É com imenso orgulho e uma profunda sensação de honra que nos reunimos hoje no majestoso e imponente Salão Árabe do Palácio da Bolsa, numa noite memorável, repleta de história, cultura e arte, para celebrar uma jornada verdadeiramente singular, os 140 anos da Sociedade dos Vinhos Borges. Coube-me a mim uma tarefa de grande responsabilidade, viajarmos para o período desde a fundação, 1884, até aos anos 90. Uma trajetória marcada por uma dedicação inabalável e um compromisso contínuo com a excelência. Recuamos assim até ao dia 7 de fevereiro e ao ano de 1884, quando os irmãos António Borges e Francisco Borges fundaram a sociedade comercial António Nuno Borges e Irmão, conhecida como Casa Borges e Irmão. Embora jovens, os irmãos Borges já possuíam um vasto conhecimento no setor, com uma proveitosa experiência no ramo de negócios, como venda de lotarias, tabacos, câmbios, valores selados, adquirida ao longo dos seus anos de trabalho em Lisboa. António e Francisco, naturais de Espadanal, no concelho de Tábua, eram filhos de modestos proprietários rurais. Após completarem a escola primária em Coimbra, mudaram-se para Lisboa em busca de melhores oportunidades. António começou a trabalhar como marceneiro na casa de câmbios de um parente. A sua dedicação e honestidade foram tão notáveis que em 1878 António Borges foi designado para gerenciar uma filial no Porto. Em 1882, António trouxe seu irmão Francisco para trabalhar com ele. Foi nesse período que os irmãos começaram a sonhar com o seu próprio negócio. E foi fundada assim, em 1884, a Casa Borges e Irmão, e estava dado o primeiro passo e o início desta extraordinária jornada. Encontraram uma pequena loja bem localizada na Rua do Bom Jardim, no Porto, e ali lançaram a sua própria casa de câmbios, lotarias, tabacos e expandiram o negócio a um novo ramo de atividade, o comércio de vinhos. Desde 1895, a secção de vinhos ganhou importância crescente na Casa Borges e Irmão, oferecendo já uma vasta gama para consumo interno e exportação. Esta transformação foi impulsionada pela entrada de Artur Lelo,
para assumir funções de gerência. Com fortes ligações à cidade e ao Douro, Artur Lelo tinha vários membros da sua família a assumirem papéis de destaque durante a República. Outros, no meio cultural portuense, como livreiros e editores. Um grande exemplo, o seu primo José Lelo, que viria a construir a belíssima Livraria Lelo, que todos nós conhecemos, no Porto, inaugurada em 1906. Artur Lelo trazia também consigo o sangue doriense, a paixão e a crença por este mundo inexplicável e incrível que é o vinho, aliado a uma experiência sem igual na produção e comércio do mesmo. O sucesso foi rápido e evidente, tendo um papel altamente relevante na solidificação da posição da empresa no mercado de vinhos. Sob a sua liderança, a secção de vinhos prosperou, refletindo a crescente importância desse ramo para a casa Borges e Irmão. Estávamos no virar do século. Os irmãos Borges tinham assim um negócio sólido ao lado de Artur Lelo. Investir na terra, visando desenvolver a produção vitícola, expandir o seu comércio de vinhos e afirmar a qualidade das suas marcas, tornou-se uma necessidade vital. E é em 1904 que a Borges adquire a Quinta da Soalheira, em São João da Pesqueira, por 8 contos. Atualmente, com 340 hectares, é nela que produzimos os nossos melhores vinhos do Porto e do Douro. A par dos investimentos na terra e uma contínua expansão de negócios, verificou-se ainda a estratégica preocupação com a criação de marcas e com a afirmação de uma imagem de qualidade dirigidas ao mercado local, nacional e estrangeiro. Entre 1900 e 1913, a Borges e Irmão apresentou mais de 70 pedidos de registro de marcas. Algumas marcas registadas neste período, como a Pérola em 1901, Gatão 1905, Fita Azul 1906, Borges 1907 e Lelo 1913, tornaram-se marcas emblemáticas e de grande sucesso até aos nossos dias. Os loucos anos 20 foram marcados pelo crescimento espetacular das vendas, que chegaram a atingir os 12 mil contos anuais. Nesse período de forte expansão comercial, a sociedade viu-se confrontada com a necessidade de novos investimentos para alargar a sua capacidade de compras, armazenamento e aumento da área de vinha própria com a compra de 11 quintas. A intensificação do trabalho nas diversas áreas de atuação da empresa, acompanhamento de vindimas, compra de uvas a viticultores, tanoaria, armazenamento, vinificação, engarrafamento e rotulagem, bem como propaganda, comercialização e expedição, obrigou a aumentar significativamente o número de trabalhadores e a reforçar a equipa administrativa e de gestão. Foi nesta altura que entra na Sociedade dos Vinhos Borges Carlos Lelo, filho de Artur. Menos de uma década depois, a empresa enfrentou com sucesso a Grande Depressão de 1929 e a Segunda Guerra Mundial. O nosso mote Res não verba levou na altura a explorar novos caminhos, com a abertura de filiais pelo país, uma maior aposta no mercado nacional, procurando ainda a Sociedade dos Vinhos Borges, com o seu espírito pioneiro, elitizar a venda de vinho a copo, abrindo 2 bares de tendência no Porto, o Bar Borges e o Bar Gato Preto, locais cosmopolitas de referência cultural na cidade. A posição de neutralidade portuguesa na guerra, a reanimação do mercado interno, a abertura de novos mercados como os Estados Unidos e a Suíça, a subida de valores dos vinhos e aguardentes comercializadas, entre outros aspectos, contribuíram para que a empresa se desenvolvesse em contraciclo, como aliás passou a ser um hábito histórico na Borges e no grupo JMV. Os anos seguintes vieram confirmar a evolução positiva da empresa no período de guerra, com resultados excepcionais. Após a morte dos fundadores António e Francisco Borges, em 1939, a Sociedade dos Vinhos Borges, até então gerida por Carlos Lelo e Irmãos, passa a ter uma forte presença feminina, com a entrada de Emília, filha de Francisco Borges, Lúcia, Maria e Alice, filhas de António Borges.
desde essa época, quer na composição societária, quer na gerência, como também na vinha e na prova, a presença feminina destacou-se na empresa, moldando e contribuindo para os pilares e valores da mesma. Estávamos nos anos 50, num período pós-guerra, e a Borges florescia em todos os sentidos. A presença da marca era notável e universal, seja através de publicidade em meios televisivos, jornais, revistas, rádio e até no cinema português, como por exemplo com o histórico ator António Silva. Esta era uma época de conquistas, o trabalho árduo e visionário da gerência de Carlos Lelo era recompensado com sucesso à escala global e foi, entre muitos outros momentos, o momento de apogeu da Borges. A empresa manteve-se de raiz e gestão familiar até ao pós-25 de Abril, a altura em que foi nacionalizada por força do processo de nacionalização da banca que ocorreu no nosso país na segunda metade da década de 70. Entre 1876 e 1983, a empresa realizou investimentos na modernização das linhas de engarrafamento, ampliação das instalações que detinha em Olival, em Vila Nova de Gaia. Também, ciente da necessidade de dominar a produção desde a plantação da vinha, a Borges apostou na aquisição de quintas de referência em cada uma das regiões em que estava instalada. Em 1991, a Sociedade dos Vinhos Borges adquiriu o trespasse de usufruto da Quinta de Simães, uma propriedade com cerca de 40 hectares. Em maio de 1995, comprou na região do Dão, no concelho de Nelas, a antiga e emblemática Quinta de São Simão da Aguieira, incluindo a casa solarenga da família João de Sacadura Bote Corte Real, um enólogo responsável pelos estudos que delimitaram a região vitivinícola do Dão em 1908. Hoje, com um total de 72 hectares, é a maior mancha de vinha contínua no Dão. Em setembro de 1998, o grupo empresarial de José Maria Vieira adquiriu o controle acionista da Sociedade dos Vinhos Borges, com a qual tinha já uma íntima relação, uma vez que era o seu principal distribuidor a nível nacional. Com a aquisição pelo grupo JMV, a Sociedade dos Vinhos Borges regressou ao universo das empresas familiares. Em forma de resumo, e para concluir, durante este período que viajamos entre 1884 e 1998 e até aos dias de hoje, a Borges destacou-se não apenas por palavras, mas essencialmente por ações. Res non verba, o mote que criou, que sempre guiou e guiou os nossos passos, é o reflexo de uma filosofia onde a entrega, a paixão e o trabalho árduo moldam cada garrafa, cada colheita e cada conquista. Agradeço a todos este momento, parabenizo a Borges pelos seus 140 anos e partilho a minha paixão, o meu acreditar, compromisso, entrega e um grande privilégio por fazer parte desta grande família. Muito obrigada e continuação de uma noite memorável. Obrigada. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Está-se a ouvir? Mais para lá? Obrigado. Muito boa noite a todos. Este é, de facto, um dia muito especial para todos nós aqui presentes, porque estamos felizes e com muito orgulho nesta celebração. E é com esse orgulho que estou aqui para vos dizer o que tem sido o percurso da Sociedade dos Vinhos Borges desde 1998, com a integração no grupo JMV até aos dias de hoje. Pois bem, antes de mais queria começar por recordar todos aqueles que, não estando aqui presentes, se dedicaram com a mesma alegria e orgulho a esta empresa e que possibilitaram a nossa chegada até aqui. E porque a história é feita de memórias, quero lembrá-los hoje e agradecer em nome da sociedade. Muito obrigado. Como todos sabemos, nascemos em 1884 e depois de todo o período histórico, já anteriormente descrito, sobrevivemos e conseguimos chegar a 1998. E à entrada desta sociedade no grupo José Maria Vieira, até então o nosso principal distribuidor no mercado nacional,
desde o início da década de 80. Hoje estamos em condições de afirmar que 1998 foi o ano da grande mudança. Por curiosidade, dizer-vos que foi neste ano que foi lançado oficialmente o motor de busca, o Google, que veio revolucionar o futuro da troca de informações e transformar o estilo de vida das pessoas. Pois muito bem, o grupo JMV foi também para a Sociedade dos Vinhos Borges o grande motor de impulsão e de transformação. Porque foi o regresso da empresa às pessoas, foi o regresso da empresa a uma nova família, a família Vieira. Vinhos Borges volta assim à matriz de uma empresa familiar, tal qual na sua fundação. E é, portanto, desde setembro de 1998, com muito empenho e orgulho, que continuamos a reescrever a história desta casa. Foi alavancado na forte vertente e força comercial do grupo JMV que iniciamos rapidamente uma estratégia de recuperação das principais marcas da empresa, desde a sua produção à sua distribuição, que assim se fundiram. A integração no grupo JMV foi absolutamente crucial. Iniciou-se uma nova estratégia de desenvolvimento da empresa que visou o reforço da nossa posição competitiva e, consequentemente, das nossas marcas. Foi uma verdadeira revolução no mindset da empresa. Foi necessário fazer mais e melhor. O plano traçado de reestruturação e modernização para maximizar a eficiência da sua produção consistiu então na concentração das suas instalações de engarrafamento, estágio e armazenamento de vinhos de mesa e espumantes no então Centro de Vinificação da Lixa já existente, cumprindo o objetivo estabelecido de aumentar a produtividade e a eficiência dos seus recursos. E assim, muito rapidamente, no final de 1999, concluía-se este desiderato. Assegurar o crescimento desta sociedade com uma estrutura mais eficiente, centrada numa instalação mais flexível e moderna, tornou-se uma realidade desde o início deste milénio. Como todos bem sabemos, e tal qual como em outros setores de atividade, o setor dos vinhos é também todo um mundo em constante mudança, modernização e atualização. Foi assim que sentimos, portanto, muito rapidamente a necessidade de acompanhar o crescimento da empresa e adaptar-nos às mudanças nos produtos e nas suas imagens. Estávamos já no ano de 2007. Mais uma vez, a administração foi desafiada a empreender novos investimentos na sua máquina produtiva, para assim nos adaptarmos e nos modernizarmos, o que aconteceu com sucesso. Efetuamos então a substituição das nossas linhas de engarrafamento de vinho de mesa, a modernização dos equipamentos de vinificação, bem como o aumento da nossa capacidade de produção e armazenamento de espumantes. Novos investimentos que terminariam no ano de 2008 e que permitiriam à empresa responder aos novos desafios, o crescimento do volume de vendas, o aumento e diversificação do seu portfólio, a diversificação na oferta de novas e modernas imagens e, mais importante, o maior respeito pela qualidade dos nossos vinhos. Permitam-me agora que recuo novamente e muito rapidamente ao ano da grande mudança, a 1998. Para vos dizer que os investimentos desta empresa desde então não se limitaram à nossa máquina produtiva. Nós nunca esquecemos a importância da terra, do nosso terroir, dos seus frutos, das nossas uvas. Aquelas que todos os dias acompanhamos a sua nascença e o seu crescimento, no sentido de produzirmos o néctar dos deuses. Foi assim que, durante todos estes anos, percebendo a importância e a necessidade de incrementar a produção das nossas próprias uvas para a elaboração de vinhos de excelência, empreendemos sempre grandes investimentos agrícolas nas regiões-chave onde operamos, Verdes, Dão e Douro. Sabíamos e sabemos que este continuado investimento na viticultura se revela absolutamente estratégico. Na revalorização das marcas emblemáticas da empresa, na garantia da qualidade e na imagem do prestígio dos nossos vinhos, para assim expandirmos a nossa carteira de clientes nos mercados nacionais e internacionais. Quero salientar que em 1998 a empresa não ultrapassava os 100 hectares de vinha e hoje temos o controle e gestão de cerca de 300 hectares nas 3 regiões onde operamos. O investimento no património agrícola tem sido contínuo e constante. Nas quintas da Soalharia Guieira, com reconversão e plantação de novas vinhas, na compra da segunda fase da Quinta da Aguieira, na compra da Quinta do Ouro na região dos Vinhos Verdes e, mais recentemente, na compra da Quinta da Roda na região do Dão. Nunca paramos de investir, também na terra e na produção de uvas de excelência.
Voltemos então ao ano 2008, o ano da conclusão de novos investimentos e também o ano das crises externas, aquelas que nós não conseguimos controlar. Foi assim que de 2008 a 2013 continuamos enfrentando a grande recessão económica em Portugal com a intervenção do FMI. E também foi assim que ultrapassamos entre 2019 e 2021 a crise pandémica Covid-19. Paramos? Nunca. Nem esta última crise nos fez parar. E hoje perguntamos, tivemos lata? Sim, tivemos muita lata. Foi neste período pandémico que trabalhamos, inovamos e conseguimos ser a primeira empresa no mercado a lançar, em maio de 2021, o nosso vinho em lata, o nosso Gatão. Arriscamos, diversificamos e hoje podemos afirmar o seu sucesso crescente. Vem então o ano 2022 e mais uma crise. Esta guerra inqualificável na Ucrânia. E pergunta-se novamente, paramos? Nunca. Nunca paramos de seguir o nosso caminho. E este foi o ano do início da implementação de um sonho com mais de 25 anos. Construir um novo centro de vinificação na região do Douro e Porto, com maior tecnologia, mais moderna e apta a incrementar ainda mais qualidade nos nossos vinhos. Pois muito bem, concretizamos e chegamos a 2024. Estamos hoje a fazer a primeira vindima na nossa nova adega de Sabrosa. Esta empresa, nos seus 140 anos, tem sido imune a todas as suas guerras e as crises externas. A visão convencional dos economistas sustenta que as crises são períodos em que a economia se desfaz das suas unidades menos produtivas e eficientes. Nós cá estamos, sempre em constante adaptação e adotando as medidas necessárias. Adotamos um novo modelo de gestão, modelo deste grupo. Saliento aqui algumas das medidas mais importantes e estruturantes. A adoção de serviços partilhados no grupo JMV e, talvez, a mais importante, a profunda e corajosa reestruturação no Departamento de Vendas da Exportação da Sociedade dos Vinhos Borges Irmão, que nos permitiu alavancar as vendas até aos dias de hoje com resultados bem visíveis. Em 10 anos, conseguimos um crescimento de 60% nas vendas. Como se constata, nós nunca conseguimos parar. Nunca há 140 anos e muito menos há 26 anos integrados no grupo JMV. Caríssimos, foram, portanto, estes últimos 26 anos, no regresso à condição de empresa familiar e integrada no grupo JMV, que a Sociedade dos Vinhos Borges tem vindo a consolidar a sua posição no mundo dos vinhos. Neste tempo de rápidas mudanças das tecnologias e dos hábitos de consumo, em que a globalização, as dinâmicas concorrenciais e a instabilidade dos mercados exigem não só a aposta na qualidade dos produtos, mas também maiores níveis de conhecimento e de informação. Nós temos respondido às exigências dos nossos consumidores, obtendo um reconhecimento e uma identificação com as marcas da Sociedade dos Vinhos Borges. Vencemos muitos obstáculos, recuperamos e incrementamos o prestígio das nossas marcas, sempre numa estratégia estável e sustentada de crescimento e também numa cultura de empresa focada e partilhada por todos os trabalhadores. O passado é a história que estivemos aqui a contar. Hoje estamos mais fortes, revigorados e a celebrar 140 anos do nosso passado e da nossa história. Amanhã, outros aqui estarão a contar aquilo que é o futuro que hoje prevemos. Uma empresa líder e a fazer os melhores vinhos do mundo. Antes de terminar, falar novamente das pessoas, aquelas com muita dedicação, entregaram e entregam uma vida de trabalho a esta empresa e com o seu conhecimento adquirido o passaram de gerações em gerações, até os dias de hoje. Obrigado a todos. Esta é a mais-valia de uma empresa centenária, conhecimento de gerações em gerações. Continuaremos sempre firmes ao nosso lema, já aqui muitas vezes repetido. Res não verba, atos não palavras. Estamos preparados para os novos 140 anos e com a mesma força de sempre. Termino agora agradecendo à administração, aos trabalhadores, colegas, clientes e parceiros aqui presentes e ausentes. Viva a Sociedade dos Vinhos Borges Irmão, viva o grupo JMV. Muito obrigado. Bom, muito obrigado aos músicos pela atuação brilhante que tiveram. Obrigado a Ana Montenegro e ao
João Miguel Carvalheira pelo discurso que fizeram sobre o passado da nossa empresa. E depois de termos viajado pela história destes 140 anos, cabe-me a mim falar-vos do ponto em que estamos hoje e onde queremos estar no futuro. Na atualidade, a Borges tem a sua produção assente em 5 áreas: vinho verde, vinho do Dão, vinho do Douro, portos e espumantes. Produz cerca de 8,5 milhões de garrafas por ano, exporta 55% do volume que produz para mais de 70 mercados ativos. Em cada uma das regiões onde operamos, temos 3 segmentos. Em primeiro lugar, as gamas de entrada, que são algumas das marcas mais antigas e prestigiadas de Portugal: Gatão, Lelo, Meia Encosta, Fita Azul e Porto Borges. Aqui o nosso desafio é apresentar em todos os mercados onde operamos a melhor relação qualidade-preço para podermos competir com todos os vinhos do mundo nos limites mais extremos e exigentes. Em segundo lugar, temos a gama Quintas, onde o nosso objetivo é mostrar o micro-terroir, a riqueza e a diversidade de cada uma das nossas quintas. Simães, Ouro e Vilancete na região dos vinhos verdes, Aguieira e Roda na região do Dão e Soalheira na região do Douro. E finalmente temos o segmento Borges Topos de Gama, onde o nosso objetivo é produzirmos os melhores vinhos do mundo. No futuro, vamos manter estes 3 segmentos, mas vamos e estamos a trabalhar para subirmos ainda mais a qualidade intrínseca dos nossos vinhos, atingirmos um patamar de notoriedade nacional e internacional de excelência, mas sempre com coerência, consistência e verdade. Inovarmos a nível da viticultura, enologia e produção, para acompanhar um mundo em evolução constante que exige de nossa parte cada vez mais minúcia, detalhe e compromisso no tratamento dado ao cliente, na adaptação às alterações climáticas, na concretização da sustentabilidade ambiental, na resposta às exigências dos mercados, alguns deles onde já operamos, mas que pouco sabem sobre Portugal, e outros que estão ainda por explorar e que havemos de abrir. Queremos ser ainda mais um motor da afirmação do vinho português no panorama internacional, onde quer que seja que exista um consumidor vivo de vinho. Queremos assegurar o que temos, mas subir a um ponto onde nós, nem os demais ainda chegaram. Para atingirmos estes objetivos, vamos trabalhar para aumentar a nossa área de vinha, vamos trabalhar para racionalizar ainda mais as nossas parcelas de vinha, com o fito de atingirmos os objetivos que temos para dentro de cada garrafa. Vamos exponencializar a nossa operação no Douro, com o nosso novo centro de vinificação e engarrafamento em Sabrosa, um dos maiores investimentos da empresa nas últimas 2 décadas. Vamos lançar vinhos distintivos, em patamares até agora não explorados. É este o nosso compromisso, fiéis ao nosso lema ancestral que está gravado no nosso logotipo: res non verba, atos e não palavras. Mas também o compromisso de perseguir o nosso novo slogan, que hoje será aqui apresentado:
os novos 140. Os novos 140, lavrados em latim, escritos em latim, passarão a constar do nosso novo logotipo, que hoje vamos apresentar. E simbolizam o caminho que queremos percorrer nas gerações que hoje aqui estão e nas que se seguirão. Um caminho com um olhar carinhoso pelo passado, que muito nos orgulha, mas que tem como objetivo um nível de excelência adaptado a um mundo em mudança permanente, onde estamos e onde vamos continuar seguramente a estar, com sucesso e numa posição de liderança. Esta é a deixa para vos apresentar o nosso novo logotipo que hoje queremos introduzir. Tchan, 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 tchan. Explicar-vos um bocadinho o que é o nosso novo logotipo. Fomos recuperar o logo mais antigo da empresa, mantivemos a águia bicéfala que representa os fundadores António e Francisco Borges, e fomos recuperar uma coisa que desgraçadamente perdemos no tempo, mas hoje aqui recuperamos: o coração vermelho da águia, que simboliza a ardência da nossa paixão pelo vinho. Atenção, que o coração é vermelho, não é encarnado. Entenda-se bem. Mantivemos o lema Res non verba, já por hoje diversas vezes falado, atos e não palavras, que na realidade sintetiza a nossa postura de sempre, ligada muito mais à execução de feitos e ao alcançar de êxitos do que à sua publicitação por palavras. Sempre fomos melhor a fazer do que a falar. E introduzimos no nosso logo uma nova expressão em latim, os novos 140, que é o nosso novo slogan. É um slogan que simboliza o que será a nova Borges. Uma empresa que vai manter as suas raízes, mas que vai atingir um novo patamar de excelência no panorama nacional e internacional. Vou brindar com água. Agora que já falamos do passado e do futuro, é a altura, como eu referi no início da minha intervenção inicial, fazermos uma homenagem sincera e de devido reconhecimento a uma pessoa que já não está entre nós, mas sem a qual nada do que hoje somos seria possível: o Sr. José Maria Vieira. É uma grande responsabilidade para mim falar esta noite de uma pessoa
que em todas as dimensões, caráter, honestidade, coerência, solidariedade, resistência, inteligência e visão, ultrapassou todas as demais pessoas que eu alguma vez conheci. Foi a grande referência para mim, a nível de caráter e na dimensão profissional. Se não fosse ele ter apostado no miúdo que eu era à época de 1999, não estaria cá eu hoje a falar convosco. Nasceu a 1 de fevereiro de 1939, em Santa Eleucádia, Baião, no interior norte de Portugal, numa época difícil de ascensão social e de grande pobreza em Portugal. Concluiu os seus estudos em regime noturno na Escola Comercial Oliveira Martins, no Porto, em 1956, quando já trabalhava na cidade grande. O seu primeiro emprego foi numa mercearia na Avenida Rodrigues de Freitas, no Porto, onde ganhou o gosto pelo café. O seu segundo trabalho foi como vendedor num armazém de distribuição de produtos alimentares em Rio Tinto. Com um espírito empreendedor ímpar, numa época de ditadura, em que os ricos eram sempre os mesmos e os pobres se resignavam ao pouco que se lhes dava, estabeleceu-se por conta própria na compra e venda de produtos alimentares numa garagem, em Cabanas, Rio Tinto, em agosto de 1962, data oficial da fundação do nosso grupo José Maria Vieira, e data do seu casamento com a dona Fernanda Vieira, a pessoa que haveria de ser a sua companheira e confidente para toda a vida. Mais tarde, mudou o armazém para um local perto da estação de Rio Tinto e depois por uma outra rua chamada Nossa Senhora do Amparo, também a Rio Tinto. Em 1976, lançou-se sem medo para um grande armazém que hoje é a sede do nosso grupo, sem nunca saber que chegaria aos dias de hoje com 11 armazéns de distribuição em Portugal, 4 em Espanha, 1 no Canadá e outro nos Estados Unidos. Com altos e baixos no negócio da distribuição de bebidas, haveria de alcançar o êxito com marcas como o Catiçarque, Astigância, Ramos Pinto e Borges. Em 1985 lança a marca Torrier e atinge em poucos anos uma posição preponderante a nível nacional no canal Oreca. Posição essa que ainda hoje mantemos com mais de 10.000 estabelecimentos diretos que todos os dias servem o nosso café ao consumidor final. Em 1998 adquire o capital da Sociedade dos Vinhos Borges, lançando o grupo para um processo de verticalização do negócio de vinhos, que foi a base do nosso sucesso atual. Controlar em simultâneo a produção e a distribuição. Não satisfeito, em 1999, no ano seguinte, adquire a Torre Elsa em Espanha, uma empresa de 1950, para entrar em força no mercado espanhol como a marca local. E nos últimos anos de vida, ainda foi a tempo de lançar os alicerces da JMV Canadá e da JMV USA, que se constituíram pelo seu labor e visão a longo prazo. Deixou-nos cedo demais, é certo, mas foi porque Deus lá o quis à sua beira. Uma menção importante também para a dona Fernanda, esposa de Sr. José Maria Vieira, que acompanhou todo este percurso de dificuldades, de resistência, de ascensão social e profissional a pulso, com um amor e apoio incondicionais, difíceis de encontrar nos dias de hoje.
Sr. José Maria Vieira deixou-nos cedo, mas deixou-nos muito. Deixou-nos o exemplo do que temos que ser. Deixou-nos tanto que nunca tivemos ou teremos palavras para lhe agradecer. Obrigado. Bom, depois deste momento emotivo que tivemos hoje, que não podia deixar de ser emotivo, em memória é uma pessoa que nos diz muito, iremos daqui a pouco brindar à memória do Sr. José Maria Vieira com o vinho que hoje vamos lançar e que o Baco teve a amabilidade de nos vir trazer, que é a edição comemorativa dos nossos 140 anos. É uma edição única de 1000 Magnums numeradas, que o Baco, com as suas mãos cheias de tinta, fez o favor de a pintar de verde. Portanto, esta vale mais que as outras. Portanto, como eu estava a dizer, trata-se de uma edição numerada de 1000 Magnums, cujo nome é TN 140. O que é o TN 140? Como o próprio nome indica, TN é um blend de diferentes tourigas nacionais, do Dão e do Douro. Nós decidimos fazer um blend com os melhores tourigas que tínhamos dentro de portas destas duas regiões emblemáticas para a Borges. Decidimos lançar exclusivamente em formato Magno, com um packaging que corresponde ao seu conteúdo. O Baco fez o favor de levar a caixa, portanto não vamos ver a caixa. Provavelmente porque quis guardá-la para mostrar aos deuses. Vamos só mostrar a garrafa. Cada garrafa é uma verdadeira peça de relojoaria, decorada minuciosamente à mão, feita totalmente à mão, com peças únicas e irrepetíveis em chapa bronze. Obrigado. A caixa está um bocadinho suja. É uma peça de relojoaria, como eu estava a dizer, decorada minuciosamente à mão, com peças únicas e irrepetíveis em chapa bronze, com uma fita de cetim colada milimetricamente em cada topo e presa à rolha com uma peça anelar em bronze. Cada garrafa destas demorou muito tempo a ser feita e, como eu disse, de forma totalmente manual e com cada detalhe pensado ao limite. Dentro de cada uma das caixas individuais, que o Baco fez o favor de estragar esta, temos um pequeno livro com a história da Borges e que no fundo servirá de recordação desta celebração dos 140 anos e do ano em que a Borges faz 140 anos. Melhor do que eu para apresentar este vinho é o nosso responsável da Enologia e Viticultura, o Fábio Maravilha, que eu chamo ao palco, a quem lhe foi atribuída uma responsabilidade única, uma responsabilidade de criar um vinho icónico que vai perdurar no tempo e que certamente vai ser algo que podemos saborear hoje, amanhã, depois e daqui por muitos anos,
ao longo dos próximos 140 anos que hoje principiam. Vou passar a palavra ao Fábio, que vai apresentar o vinho. Boa noite a todos. Depois de uma noite tão emotiva e com tanta história, é com imenso orgulho e emoção que me dirijo a todos neste dia especial, que marca 140 anos de história da Sociedade Vinhos Borges. Uma história marcada pela paixão, pela tradição e pela constante busca pela excelência. A nossa história é uma história de pessoas, homens e mulheres que dedicaram a sua vida a Borges, transmitindo de geração em geração todo o conhecimento e a paixão pela vinha e pelo vinho. A eles devemos todo o conhecimento adquirido até ao dia de hoje. Mas a Borges não se faz apenas de passado. Olhamos para o futuro com otimismo e com a certeza que temos muito por conquistar. O mercado vinícola é cada vez mais competitivo e exigente, mas também nos oferece novas oportunidades. A sustentabilidade, a digitalização, a personalização das experiências de consumidor são apenas alguns dos desafios, das tendências que moldarão o futuro do setor. Mas garantidamente a Borges está preparada para enfrentar estes desafios e se posicionar como uma empresa líder e inovadora. O vinho TNTN 140 é isso. Não é apenas um vinho visto de uma forma enológica ou de uma forma romântica. É o conhecimento dos últimos 140 anos, mas visando sempre os próximos 140 anos. Acreditando que o futuro da Borges passa pela valorização das nossas origens, pela aposta em inovação e pela proximidade aos nossos consumidores, a construção do vinho TNTN transmite a alma do Douro e a elegância do Dão, a simbiose perfeita de duas regiões que tanto caracteriza a casta presente neste elixir, que é a Touriga Nacional. Para a Sociedade de Vinhos Borges, a Touriga Nacional tem um peso enorme na qualidade dos seus vinhos, tendo assim uma percentagem significativa em todos os blends de tintos que fazemos nos nossos topos de gama. Na Quinta São Simão da Agueira é caracterizada pela sua elegância, caráter aveludado, sempre com um final fresco. A sua exuberância aromática, tais como flores de violeta, flores de laranjeira, não deixam sombra de dúvidas, é uma marca de existência nossa. Na Quinta da Soalheira, os vinhos de Touriga Nacional são marcados pela intensidade e caráter terroir, a grande concentração e potencial de longevidade. Foi um desafio de mais de 100 barricas de prova, que terminou em 8 barricas, 4 barricas do Dão, 4 barricas do Douro. Estas 8 barricas selecionadas têm diferentes anos, tem barricas de 2020, 21, 22 e 23 inclusive, do Dão, e tem dos mesmos anos 4 barricas, 2020, 21, 22 e 23. E eu passo a citar algumas das minhas notas de prova de cada uma das barricas. De 2020, uma barrica de 225 litros, um vinho com aromas primários ainda, eucalipto, sensação de frescura, que teve 15 meses de estágio. De 21, também uma barrica de 225 litros. É um vinho delicado, uma boca mais curta, mas muito intenso. 2022, uma barrica de 300 litros, vinho fresco, aromático, boca doce, sensação muito longa. Passando para o Douro, temos vinhos harmoniosos, 2020, com notas de fruta madura. De 2021, vinho intenso, com aromas mais frescos. 22 com aromas mais delicados, sensação de menta, alecrim, com 15 meses de estágio. Para vos dizer que todos estes blends e todas estas notas que foram feitas foram para as conjugar num único vinho. Cada barrica que compõe o vinho Borges TNTN 140 foi selecionada intencionalmente por cada característica da casta e do ano. Com um estágio médio de 18 meses de barrica, temos a seleção de vinhos que originou um vinho robusto, mas delicado, intenso, mas sedoso, com a alma e o corpo que tanto identifica as suas duas regiões de produção. Para nós não existe margem para dúvida, mas acreditamos que produzimos um vinho único que mostra que queremos ser mais do que uma marca de vinho. Queremos ser um embaixador de Portugal,
um promotor de cultura e da gastronomia portuguesa. Juntos vamos construir um futuro ainda mais brilhante para a Sociedade de Vinhos Borges. Desejo a todos uma boa noite e um muito obrigado.